Olá pessoal, tudo bem? Então, esse é mais um vídeo meu sobre matemática e dessa vez eu vou falar sobre um tema que gera algumas discussões ainda em matemática, que é sobre a operação aritmética 0 elevado a zero. Se ela é definida, se não é definida, se assume um valor ou outro. Então, eu vou defender nesse vídeo a definição de que 0 elevado a zero é igual a 1 e responder algumas críticas que levariam a acreditar que isso seria um valor indefinido ou indeterminado. Então, primeiro eu gostaria de falar um pouco sobre produtórios, que é você pegar uma função e fazer o produto dela várias vezes. Nós vamos definir o produto sobre um conjunto finito, no caso. Vamos pegar uma função que leva valores de R em R e fazer o seguinte: vamos definir o produto da função sobre um conjunto finito A, por exemplo. Então, como vamos fazer essa definição do produto sobre um conjunto? Primeiro, se esse conjunto tiver apenas um elemento, digamos um A1, vamos definir o produto da F sobre A1, F de K, como F de A1. Então, se esse conjunto A tiver apenas um elemento, for um A1, vamos definir o produto de F sobre A como F de A1. Agora, se ela tiver mais elementos, vamos fazer o seguinte: nós vamos escrever A como uma união de B, união C, onde esse B e C são conjuntos disjuntos. Isso é, a interseção deles é vazia, quer dizer, eles não têm elementos em comuns. Essa maneira de escrever o conjunto A é chamada uma partição do conjunto A. Então, de posse dessa partição, como nós definimos o produto sobre o conjunto A? O produto sobre o conjunto A é igual ao produto sobre o conjunto B vezes o produto sobre o conjunto C. Mas uma pergunta pode acontecer, mas uma pergunta natural é se a gente considerar o C como conjunto vazio. Então, obrigatoriamente, o B tem que ser o A. Então, como é que a gente fica? De um lado, a gente fica com o produto do F sobre o A, e do outro é igual ao produto do F sobre o A vezes o produto do F sobre o conjunto vazio. Então, para que isso seja sempre verdadeiro, nós temos que ter que o produto da F sobre o vazio tem que ser o elemento neutro do produto, que é 1. Então, por isso nós vamos definir o produto de uma função sobre o conjunto vazio como sendo 1. Então vamos ver algumas utilidades dessa definição. Primeiro, definir uma extensão do produtório da seguinte maneira: nós temos o produtório de K igual a 1 até N de F de K. Nós vamos considerar isso como um produtório da F de K sobre um conjunto finito A. Então, qual é esse conjunto? Esse conjunto A é igual ao conjunto dos K naturais, tal que o K é menor ou igual a N e maior ou igual a 1, onde esse N é um número natural. Agora, nós podemos fazer esse N ser o número zero. Nós estamos estendendo o conceito do produtório. Se esse N é o número zero, esse conjunto é o conjunto vazio, porque não existe um número natural que é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 0. Então, o produtório cai no quê? Cai no produtório sobre o conjunto vazio, que pela nossa definição é quanto? É 1. Então, vamos ver algumas aplicações desse conceito. Primeiro, nós podemos definir A elevado a N, com A sendo um número real e o N sendo um número natural, incluindo 0, como um produtório do K igual a 1 até N do A. Quer dizer, multiplicamos N vezes o número A. Agora, se o N for igual a 0, nós temos um produto vazio. E o resultado de A elevado a 0 é o quê? É o produto vazio, que é 1. Uma outra aplicação também é no fatorial. Nós podemos definir o fatorial, n fatorial, como produtório de k igual a 1 até 0
de k. Nós pegamos a função f de k igual a k, nesse caso. Então, se o n é igual a zero, nós temos... Então, se o n é igual a zero, nós temos 0 fatorial é igual ao produtório de k igual a 1 até 0 do k. Só que pela definição do produto vazio, esse produtório é quanto? É 1. Então, a partir disso, nós temos 0 fatorial igual a 1 também, saindo dessa definição. O que acontece é o seguinte, isso pode ser interpretado, vamos dizer assim, verbalmente, da seguinte maneira. Não multiplicar, que é multiplicar algo 0 vezes, é equivalente a você multiplicar por 1. Então, o produto de algo 0 vezes é 1. Então, vamos ver agora outras aplicações à matemática desse conceito. Primeiro é para polinômios. Um polinômio nós podemos escrever de forma compacta. P de x é igual a um somatório de k igual a 0 até n de ak x elevado a k. O que acontece é que nós queremos sempre que o p de 0 seja o termo constante do polinômio, que é o a0. Então, se substituirmos o 0 nessa expressão do somatório, todos os termos para k maior que 0 se anulam. A gente fica então apenas com p de 0 é igual a... Então, com polinômios, se aplicamos x igual a 0, nós temos p de 0 é igual ao somatório de k igual a 0 até n de ak 0 elevado a k. Queremos que isso dê a 0, que é o termo independente. Mas só que para k maior que 0, os termos se anulam. Ficamos apenas com o termo a 0, 0 elevado a 0. Então, para que dê o que realmente queremos, nós precisamos ter a definição de que 0 elevado a 0 é igual a 1. Então, um outro caso é da série e elevado a x. Nós sabemos que e elevado a 0 é igual a 1. Sabemos também que a série somatória de k igual a 0 até infinito de x elevado a k sobre k fatorial, ela converge em todo ponto para e elevado a x, em especial para x igual a 0. Então, substituindo x igual a 0 nessa série, o que nós temos? Somatório de k igual a 0 até o infinito de 0 elevado a k sobre k fatorial. Todos os termos com k maior que 0 se anulam, porque 0 elevado a k para k maior que 0 é 0. Agora, para o k igual a 0, nós ficamos com o termo 0 elevado a 0 sobre 0 fatorial. 0 fatorial é igual a 1, pelo que sabemos. Então, temos 0 elevado a 0. Tem que ser 1, que é o valor da série. Então, outra aplicação dessa definição é no coeficiente binomial, o binômio de Newton. Nós temos x mais y elevado a n é igual ao somatório de k igual a 0 até n de nkk de x elevado a k vezes y elevado a n menos k. Se nós tomamos, por exemplo, o x é igual a 0, o que nós temos? Y elevado a n, de um lado. E pela expansão do binômio de Newton, nós temos somatório de k igual a 0 até n de nkk de y elevado a n menos k vezes 0 elevado a k. De novo, para k maior que 0, o 0 elevado a k se anula. Então, nós ficamos apenas com um termo nesse somatório, que é para o k igual a 0, que é, então, n 0 a 0 vezes y elevado a n vezes 0 elevado a k. E isso tem que dar o y elevado a n, né? Só que o n 0 a 0 nós sabemos que é 1, e o 0 elevado a 0 com a definição dá 1. Então as contas batem certinho. Uma outra aplicação do binômio de Newton, usando isso, é quando tomamos x igual a 1 e y igual a menos 1. Nós ficamos com 1 menos 1 elevado a n igual a 0 elevado a n, que é o somatório de k igual a 0 até n de nkk vezes menos 1 elevado a k. Agora, se nós tomamos o n é igual a 0, o que nós temos? 0 elevado a 0 de um lado, e do outro lado, pela expansão do binômio, somatório de k igual a 0 até 0 de 0 kk menos 1 elevado a k. Tem apenas um termo, fica 0, 0 a 0, menos 1 elevado a 0, que é 1, que realmente bate com... Agora, falar sobre algumas críticas
que eu acho que não são válidas, mas são usadas, e muito, para não considerar essa definição no 0 elevado a 0 igual a 1. A primeira é a propriedade da potência, que diz que A elevado a m menos n é igual a A elevado a m dividido por A elevado a n. Se você considerar essa propriedade com a base 0, com A igual a 0, o que a gente pode ter? Por exemplo, se tomar o m igual a 1 e o n igual a 1, vamos ter 0 elevado a 1 menos 1, que é 0 elevado a 0, é igual a 0 elevado a 1 dividido por 0 elevado a 1. Então, 0 elevado a 0 daria 0 sobre 0. Ok. Aí você 0 sobre 0 é algo que a gente considera indefinido na matemática, porque nós não consideramos divisão por 0. Tá bom. Mas nós sabemos que 0 elevado a 1 é um número bem definido, certo? 0 elevado a 1 é 0. 0 ao quadrado é 0 também. Então, se nós tomamos essa mesma propriedade da potência para o 0 elevado a 1, que deveria ser válido também. Então, 0 elevado a 1 é igual a 0 ao quadrado menos 1. Usando a propriedade, que estaria se considerando verdadeira, seria 0 ao quadrado dividido por 0 elevado a 1, que também é 0 sobre 0. Então você chegaria à conclusão de que 0 é 0 sobre 0. Mas não existe nenhuma dúvida de que o 0 é um número bem definido. Ok? Então, qual é o erro desse argumento? O erro desse argumento é usar a propriedade, essa propriedade de exponenciação, para a base A igual a 0, pois ela é demonstrada para um valor A diferente de 0. Então, se você usa ela com a base 0, você está cometendo um erro, porque essa propriedade é demonstrada para um valor diferente desse. Então, uma outra consideração a ser feita é sobre limite. Nós temos que, se o limite do x tendendo a A de g de x é igual a 0 e o limite do x tendendo a A de f de x é igual a 0, nós não podemos dizer nada, a princípio, sobre o limite do x tendendo a A do g de x elevado a f de x. Ele pode tender a um número, pode não existir, pode acontecer várias coisas. Então nós dizemos que a forma 0 elevado a 0 é indeterminada como limite de funções. Isso não quer dizer nada sobre a operação aritmética 0 elevado a 0. Então 0 elevado a 0 é indeterminado como limite, quando g de x elevado a f de x, com g de x e f de x tendem a 0. Isso não tem a ver com a definição aritmética de 0 elevado a 0. São coisas diferentes. E eu acho que não se deve fazer confusão entre essas coisas. Para o limite de uma função existir, a gente considera a função fora do ponto em questão. Não importa como a função é definida no ponto, e sim nas proximidades desse ponto. Se definirmos 0 elevado a 0 igual a 1, algumas funções passam a ser descontínuas nesse ponto. Porém, isso também não tem nenhum problema grande, porque não há necessidade, a princípio, de funções serem contínuas. As funções podem ser descontínuas em algum ponto. Existem alguns autores que não consideram 0 elevado a 0 como definido. Por exemplo, como o professor Elon Lages Lima, que tem um livro no Meu Professor de Matemática e Outras Histórias, que fala sobre isso e outros temas também. Existem outros também que adotam 0 elevado a 0 igual a 1, como, por exemplo, na coleção Fundamentos da Matemática Elementar, que é uma coleção de 11 volumes. No volume 2, sobre potenciação, eles adotam a definição 0 elevado a 0 igual a 1. Tem outro livro também, que é o Concrete Mathematics, em que se adota 0 elevado a 0 igual a 1. Então, vou deixar aqui embaixo um texto meu sobre 0 elevado a 0, defendendo a definição 0 elevado a 0 igual a 1, colocando também algumas respostas a críticas que são feitas e algumas aplicações em outras partes da matemática. Então, muito obrigado e até a próxima.